Graças a Deus. A paz do Senhor, queridos. Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus, então? Vou pedir para você abrir comigo em 2 Coríntios, no capítulo de número 5. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do verso de número 1. E antes de nós fazermos a leitura, eu quero agradecer a Deus, porque, como a palavra de Deus mesmo declara, nós estamos debaixo de um mesmo Espírito, né? Porque Deus, Ele colocou essa mensagem no meu coração, e conforme o grupo de louvor foi adorando a Deus com os cânticos que vieram, muito daquilo que eles cantaram tem tudo a ver com essa mensagem. Então ela vai ser meio que uma continuação daquilo que nós já declaramos ao Senhor por meio dos louvores. Amém? Segundo aos Coríntios, capítulo de número 5. Vamos ficar todo mundo de pé? Se coloque de pé. Se coloque de pé. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 1, diz o seguinte, olha só. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos na nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Amém? Eu vou ler novamente, desde o início, desde o verso de número 1. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Você crê nessa palavra? Crê que ela é a palavra de Deus para a tua vida? Então vamos orar agora. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e te agradecemos por estarmos aqui reunidos como igreja para ouvir a tua voz. E eu te peço, meu Pai, fala ao nosso coração. Nós queremos ouvir através do teu Espírito Santo a tua voz ecoar nos corações, por meio da tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e que é luz para o nosso caminho. E que por meio desta palavra, meu Deus, teu povo seja restaurado, renovado, fortalecido e edificado para a honra e para a glória do teu nome santo. Que esta palavra, ela produza efeito a 30, a 60 e a 100 por um na vida da tua igreja nesta noite. É o que eu te peço, meu Deus, e eu te agradeço em nome do Senhor Jesus, que assim seja. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor? Pode melhorar um pouquinho mais, igreja? Nós podemos melhorar o nosso louvor agora através das nossas palmas. Então aplauda mais forte a Jesus. Enquanto você aplaude, que tal você glorificar a Deus também? Aplaude, glorifique ao Deus de toda a terra, ao Deus Todo-Poderoso. Aplaude e diga glória a Deus, glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Amém? Pode tomar o teu lugar, pode tomar o teu assento. Obrigado, diaconisa Lúcia. Aguinha maravilhosa.
Irmãos, então olha só, esse texto que nós acabamos de ler, ele nos fala acerca de uma promessa de Deus para a igreja. Quando a gente observa o finalzinho do capítulo 4 de 2 aos Coríntios, nós vemos que Paulo ele está traçando um paralelo entre as coisas terrenas e as coisas espirituais. Ele diz que as coisas terrenas elas são temporárias e as espirituais elas são eternas. Então, quando o capítulo 5 se inicia, Paulo ele vai dar sequência justamente a esse assunto. E logo no versículo de número 1, que foi o primeiro texto que nós lemos, Paulo ele fala a respeito de uma promessa que Deus ele tem para a sua igreja, ele tem para aqueles que são seus. Eu vou ler com mais calma agora para a gente poder meditar ponto a ponto daquilo que Paulo ele está dizendo aqui nessa passagem. O apóstolo ele diz o seguinte, olha só: porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então, o que Paulo ele está querendo dizer, amados, aqui? Logo de início ele declara, porque sabemos. Esse sabemos aqui não se refere simplesmente ao fato de ter conhecimento de algo, mas fala também sobre o aspecto da consciência. Paulo está dizendo o seguinte: nós temos consciência, nós temos certeza dessa verdade espiritual, nós sabemos que essa promessa ela é real, ela é verdadeira. E que promessa é essa? A promessa de que se o nosso corpo, se o nosso tabernáculo terrestre, melhor dizendo, ele se desfizer, e quando Paulo ele usa essa expressão, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, ele está se referindo ao nosso corpo terreno, que é mortal, e que certamente ele vai se desfazer um dia. Um dia todos nós iremos morrer. Então, qual é a promessa aqui que o apóstolo Paulo ele está se referindo? Que quando o nosso corpo mortal, quando o nosso corpo terreno, ele se desfizer, quando nós morrermos, nós temos a garantia da parte de Deus que nós receberemos um novo corpo, muito melhor do que o corpo que nós temos hoje. Por isso que Paulo ele faz aqui essa comparação. Ele chama o nosso corpo mortal de tabernáculo, e ele chama esse novo corpo celestial que Deus promete para os seus filhos de edifício, de construção. Quando nós lemos aqui no verso de número 1, Paulo ele diz o seguinte: se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer. O que era o tabernáculo? O tabernáculo ele foi um santuário construído quando o povo sai do Egito e começa a sua caminhada rumo à terra prometida. Lá em Êxodo, no capítulo de número 25, Deus ele diz o seguinte: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Esse santuário a qual o Senhor se refere era o tabernáculo, que também era conhecido como tenda da congregação. Era um lugar onde o povo, era um lugar onde haviam os utensílios de adoração, onde os sacerdotes, eles executavam a adoração a Deus, ofereciam sacrifícios a Deus. Então, o santuário, o tabernáculo, ou a tenda da congregação, como também era conhecida, era esse lugar. E o tabernáculo,
ele era formado de cortinas. Era uma espécie de tenda. E não só havia o tabernáculo, que era uma espécie de tenda, mas o próprio povo habitava em tendas. E esse tabernáculo, essa tenda que servia de santuário para a adoração, para os sacrifícios, para o serviço a Deus, era um lugar provisório. Porque mais adiante, o Senhor ele vai permitir então que se levantasse agora uma construção. Depois do povo já estabelecido na terra prometida, passado algum tempo, depois do reinado de Saul, durante o reinado de Davi, a Bíblia nos fala que sobe ao coração de Davi construir para Deus um tabernáculo. Construir para Deus um palácio, uma edificação. Porque Davi, ele diz o seguinte, depois de ter ganhado muitas guerras e muitas batalhas, Davi, ele diz o seguinte: olha, eu habito em um palácio, e o meu Deus continua habitando em um tabernáculo, meu Deus continua habitando em tendas. Davi, ele fala para o profeta da época, para o profeta Natã, que ele tinha o desejo de construir para Deus um palácio, um templo, porque se ele que era homem, ele habitava num palácio, então ele queria honrar a Deus dessa forma. Isso está escrito inclusive lá em 2 Samuel, no capítulo de número 7, vai comigo lá, 2 Samuel no capítulo de número 7, deixa marcado aí 2 aos Coríntios, o texto de 2 aos Coríntios 5, e vai comigo em 2 Samuel no capítulo de número 7, no verso de número 1, onde a palavra de Deus ela fala a respeito disso. Segundo Samuel, capítulo de número 7, verso de número 1. Está escrito o seguinte, olha só: e sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: ora, olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Depois dessas palavras aqui do profeta Natã, o Senhor vai falar com Davi, vai falar o seguinte para Davi: Davi, olha, eu não pedi para você me construir uma casa, mas Deus também não vai rejeitar, porque a Bíblia nos fala que depois o filho de Davi, Salomão, vai ser usado para construir esse templo. E por que eu estou te mostrando isso, amados? Porque o tabernáculo, que era provisório, ele tinha uma qualidade muito inferior ao templo que depois vai ser edificado, a construção que vai ser feita depois. Porque imagina só, uma barraca, uma tenda, dentro de uma barraca, numa tenda, você está mais vulnerável ao frio, você está mais vulnerável à chuva, você não tem todo o conforto que tem numa casa, você não desfruta de toda a estrutura, de todos os cômodos que uma casa, que uma edificação ela oferece. Não é assim? Quem aqui já acampou? Você já acampou? Alguém aqui já acampou? Poucas pessoas já acamparam. É gostoso acampar. Eu já acampei. Na verdade, assim, eu acampei forçado. Porque um dia eu fui fugindo um pouquinho. Uma vez, quando eu era jovem ainda, eu fui fazer um passeio lá em Paranapiacaba. Não sei se alguém aqui já ouviu falar de Paranapiacaba.
E aí eu passei mal no meio do passeio. E aí todos os meus amigos subiram, só ficou um comigo. E aí eu consegui subir até a metade do caminho, passando mal. E aí tinha um pessoal na metade do caminho que abrigou a gente dentro de uma barraca. Fazia um frio, aquele gelo, mas pelo menos me protegeu até eu chegar aos bombeiros, né? Passei mal mesmo, passei de verdade, fui levado pelos bombeiros depois. Coisa foi braba, mas estou aqui, graças a Deus. Jesus me deu esse livramento. Então, assim, a tenda, a barraca, ela te dá uma proteção, mas não tem comparação com uma casa, com uma edificação, que é muito mais forte e que é muito mais confortável. Então, quando nós retornamos naquele texto, é mais ou menos isso que Paulo ele está querendo transmitir. Essa é a ideia que Paulo está querendo transmitir. Hoje nós habitamos num tabernáculo, mas a promessa de Deus é de nos fazer habitar num edifício que é construído não por mãos humanas, mas pelo próprio Deus. E nós receberemos esse novo corpo, esse corpo celestial nos céus. Volta comigo lá no texto de 2 aos Coríntios de novo. 2 aos Coríntios, no capítulo de número 5, no versículo de número 1. Na parte B do versículo diz o seguinte, olha só: temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Enquanto esse tabernáculo, ele é corruptível, ou seja, ele vai se corromper, chega uma hora que ele vai perder a validade, chega uma hora que a pessoa vai morrer mesmo. Esse novo corpo, esse edifício, ele não tem prazo de validade. Ele não vai se deteriorando conforme o tempo passa. Ele não é suscetível às intempéries da natureza ou qualquer outra situação. Esse edifício que Deus ele tem preparado para nós é um edifício eterno, que não se corrompe, mas que vai permanecer para sempre, e está reservado para nós, para todos aqueles que servem e que amam a Jesus. É o corpo que o Senhor preparou para o seu povo, o corpo que o Senhor preparou para a sua igreja. E amados, é importante nós entendermos isso, nós valorizarmos essa promessa, nós termos essa consciência, porque com essa pandemia, nós percebemos nas pessoas um amor, um apego a essa vida muito grande. Quantos e quantos foram os cristãos que ficaram com medo de morrer por conta do vírus? E eu não estou aqui fazendo juízo de valor, tá? Eu não estou aqui fazendo juízo de valor nenhum quanto a isso, porque muitos acabaram perdendo entes queridos. É difícil a gente não ter notícias de uma família sequer que não ficou enlutada nesse período de pandemia, principalmente no começo, onde muitos ficaram doentes, onde muitos morreram. E a gente via as pessoas tão amedrontadas em perder a sua vida, que só de alguém dar um espirro do lado, meu Deus, parecia que você tinha lepra. Não era assim? Por quê? Porque o amor a essa vida, o medo de perder essa vida, se evidenciou ainda mais nessa situação.
nessa causa. E nós vimos cada vez mais isso aumentando. Hoje em dia se fala muito de se fazer exercício, de se cuidar da saúde, de envelhecer bem. E eu volto a dizer, não estou fazendo nenhum juízo de valor em relação a isso, em relação a tomar vacina, não tomar vacina, em relação a fazer exercício, não fazer exercício. Não é nesse ponto que eu quero tocar. Mas o que eu estou querendo dizer para você, meu querido, que não tem jeito. Essa vida, ela é passageira mesmo. Uma hora ou outra, essa vida, ela vai ter fim. O teu corpo, mais dia ou menos dia, ele vai ficar doente. Mais dia ou menos dia, nós vamos perecer. Vai chegar o dia em que essa carne mortal, ela vai se desfazer, mas nós como igreja de Cristo, nós precisamos ter a confiança nessa promessa. Nós precisamos saber, como disse o apóstolo Paulo, porque sabemos. Nós precisamos ter a certeza e essa consciência no nosso coração, que se o nosso corpo terrestre, que se esse tabernáculo se desfizer, nós temos a garantia de que o Senhor já tem preparado para nós um edifício eterno, que não é feito por mãos de homens, e está reservado nos céus para todos aqueles que amarem a sua vinda. E é nessa promessa que nós precisamos nos agarrar, porque sabemos. Você tem essa consciência? Se você tem essa consciência, se você tem essa certeza, você não precisa ter medo da morte, porque você sabe que Deus, ele tem um corpo muito melhor preparado para você. Deus, ele tem coisas melhores preparadas para o seu povo, para a sua igreja. Aqui no versículo de número 2, olha que interessante. Verso de número 2 de 2 aos Coríntios 5. A palavra de Deus, ela diz o seguinte, olha só. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Então Paulo, ele está falando aqui exatamente disso, do sofrimento da carne. Hoje, nós que estamos nessa carne, nós gememos, nós passamos por dores, por enfermidades. Eu perdi as contas de quantas vezes eu já fiquei internado por conta de uma doença congênita que eu nasci com um probleminha no coração. Eu já perdi as contas do tanto de vezes que eu fiquei internado. E ficar internado é complicado, porque estava até comentando isso com a minha esposa ontem. Pensa num lugar triste, é o hospital. Família chorando, pessoas sofrendo do seu lado. E na maioria das vezes, pessoas sem esperança. Pessoas desesperadas pela chegada da notícia de um coração. Como eu nasci com um probleminha no coração, então, das muitas vezes que eu fiquei internado, eu conheci muita gente que estava esperando um transplante. O tempo corre contra aquela pessoa, porque ela não sabe que hora que ela vai parar de respirar, que hora que o coração vai parar de bombear sangue. Então nós aqui nessa terra, nós gememos, meus irmãos. E eu não me refiro também só ao sofrimento da carne, mas muitas vezes as tristezas, as angústias que nós passamos, que se abalam a nossa estrutura emocional e muitas vezes refletem no nosso corpo também.
Quantas são as pessoas que passam por isso? A Bíblia diz inclusive que a criação inteira, ela geme, aguardando o dia da redenção. Então, viver neste corpo, viver nesta terra, não é tarefa fácil. Acho que é por isso que Davi, ele disse que depois dos 70, viver após os 70 se torna enfado da carne. Você vai cansando, você vai cansando. Você tem um vigor quando você tem 15, 16 anos. Quando você está com 40, o teu vigor é outro. Quando você está com 60, misericórdia. Quando você está com 70, então, mais difícil ainda. Tem uns outros que se salvam, né? Mas na maioria das vezes não é assim que acontece. Vai passando os anos, nós vamos perdendo as forças, Isso é algo natural. É algo natural da vida. Mas nós precisamos ter essa certeza no nosso coração. Eu tenho uma promessa de Deus, um edifício preparado não por mãos de homens, mas pelas mãos do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Se viver nesse corpo fosse bom, a pastora, ela quase citou um versículo que eu vou citar agora durante a ministração. O apóstolo Paulo não chamaria essa mudança, essa transformação do corpo terreno para o corpo espiritual e eterno de vitória. Isso está lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 15, no verso de número 53. Olha só o que diz o texto. Vai lá comigo, 1 Coríntios, só você voltar algumas páginas aí da sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 53. Pastor, hoje é culto da família, você não vai falar de família não? Calma. Daqui a pouquinho a gente fala de família. Primeiros Coríntios 15, 53. Encontrou aí? Está escrito o seguinte, olha: porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso, verso 54, e quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Oh glória! Oh meu irmão, permanece firme até o fim. Nós precisamos permanecer firmes até o fim, porque se nós permanecermos firmes com Jesus até o fim, nós viveremos essa palavra aqui, ó: tragada foi a morte na vitória. Quando nós recebermos o nosso corpo glorificado, nós poderemos cantar então o hino da vitória. Nós vamos cantar o hino da vitória, porque aí não vai haver mais dor, vai haver mais pranto, não vai haver mais sofrimento, porque nós receberemos da parte de Deus essa promessa gloriosa em nome de Jesus Cristo. Agora, o interessante é que o apóstolo Paulo, ele no verso de número 3, ele faz aqui uma observação muito importante, e que tem tudo a ver com o cumprimento dessa promessa. Está escrito o seguinte, olha: se todavia estando vestidos, não formos achados nus. Então o que Paulo está dizendo?
que nós receberemos um corpo glorificado, um corpo transformado, um corpo eterno, um corpo de glória, se todavia nós, estando vestidos, não formos achados nus. Pastor, o que isso significa? Estar vestido e ao mesmo tempo não for achado nu. Como é que uma pessoa ela pode estar vestida e ao mesmo tempo se encontrar nua? O que Paulo ele está querendo dizer com isso? E que tem tudo a ver com o cumprimento dessa promessa. Vai comigo lá em Apocalipse, no capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo de número 3. Eu vou ler com você a partir do verso de número 14. Logo no início do livro de Apocalipse, nós temos as 7 cartas que o apóstolo João envia às igrejas da Ásia. E aqui nesta última carta, na carta enviada à igreja de Laodiceia, olha só o que a palavra de Deus está dizendo. Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Essa pessoa referida aqui no verso 14 é o Senhor Jesus. Então aqui, Deus usando a vida do apóstolo João, ele traz esse recado, um recado de Jesus para a igreja daquela época, para a igreja de Laodiceia. Continuando no verso de número 15, olha só: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, olha só, a palavra de Deus nos mostra que o Senhor está dizendo a essa igreja aqui, a igreja, uma das igrejas do primeiro século, a igreja de Laodiceia, que o Senhor conhecia as obras daquele povo, conhecia as obras daqueles irmãos, e que eles não eram frios e nem quentes, eles eram mornos, eles eram mornos. E o que isso significa? Quando o Senhor ele fala aqui de mornidão em relação àquela igreja. A mornidão aqui, ela é uma mornidão espiritual, no sentido de que aquelas pessoas, elas meio que andavam divididas entre uma vida espiritual fervorosa e uma vida, e ao mesmo tempo a uma vida indiferente com relação ao evangelho. Eles pareciam ser fervorosos. Lembra que no versículo de número 15 nós lemos o seguinte, logo no comecinho: eu sei as tuas obras. Deus ele conhece as obras de cada um. Deus ele conhece as atitudes de cada um. Eu sei as tuas obras e eu sei que você não é frio e nem quente. Você é morno. Você é meio termo. O morno, ele é assim. Ele vem para a igreja, ele ora na igreja com fervor, ele dá glória a Deus, ele conhece as músicas, ele conhece os cânticos, ele pula se a pastora Rose mandar ele pular,
Ele canta junto com o pastor Marcos, quando ele começa a cantar, adorando a Deus. O morno, ele conhece a Bíblia, ele conhece a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo, ele é indiferente com relação à sua fé. Porque tudo aquilo que ele tem de conhecimento, ele não manifesta na sua vida diária. Ele não manifesta esse conhecimento na sua caminhada, nas suas obras, nas suas atitudes, nas suas decisões do dia a dia, porque ele é morno. Você está compreendendo isso? Ele parece uma coisa, mas na verdade ele é outra. Lembra do texto que nós lemos lá em 2 Coríntios 5? O que está escrito lá? Estando vestido, não pode se achar nu. Assim como aquele texto, o morno é assim. Ele parece estar vestido de uma aparente santidade, mas na verdade, ele anda em nudez. E entenda que a nudez como uma vida longe de Deus, como uma vida que caminha segundo o curso desse mundo, como uma vida que abraça as coisas dessa terra, e que muitas vezes abraça o pecado. Então esse é um morno. E se você for morno, a palavra de Deus ela diz que esse tipo de gente não é recolhida no tabernáculo eterno. Pelo contrário, Deus lança fora. Deus vomita. Então nós não podemos ser mornos, igreja. Nós não podemos ser indiferentes. Do que vale você saber que precisa estender as mãos ao aflito, mas não estender as mãos? Do que vale você saber que precisa amar aquele que te aborrece, mas você na verdade não amar? Do que vale você saber que o mais importante é a tua vida espiritual, mas na verdade você não demonstrar o valor devido a ela? Você está compreendendo o que eu estou querendo te dizer? E é aí que entra a família. E é aí que entra a família, porque muitos hoje em dia, escuta isso, muitos pais hoje em dia ensinam os seus filhos a serem mornos. A Bíblia diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, olha só a promessa de Deus, hein? Se o pai fizer o serviço dele bem feito, se a mãe fizer o serviço dela bem feito, é uma promessa de Deus: ensina o menino no caminho que deve andar, porque até quando envelhecer, não se desviará dele. Não é isso que está escrito na palavra do Senhor? É isso que está escrito. Mas existem hoje muitos pais que, ao invés de ensinar a criança, um menino, no caminho que deve andar, ele ensina essa pessoa a ser morna na fé. Porque qual que é a característica do morno? Eu falei para você aqui algumas coisas, mas o texto ele vai ser mais específico. Veja aqui comigo no versículo de número 17. Olha só o que o morno diz. Olha só a visão do morno, o pensamento do morno. Versículo de número 17 diz o seguinte, olha só: como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Então, olha só, a característica do morno, ressaltada aqui nesse texto, primeiro, é o amor às riquezas. O morno diz assim:
rico sou. Ele dá valor excessivo aos bens materiais. Ele ama os bens materiais. Ele diz: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Para o morno é o seguinte: se ele tiver dinheiro no bolso, se ele tiver uma boa condição, está tudo certo. Ele não tem falta de nada. Porque na visão do morno, ter falta de alguma coisa é, de repente, não ter uma casa dos sonhos. Ter falta de alguma coisa, na visão do morno, de repente é não ter o celular que ele quer, que ele tanto quer, não se vestir com as roupas que ele quer se vestir, que ele deseja se vestir, não ter a posição que ele gostaria de ter, não ter o emprego que ele gostaria de ter. Mas quando o morno tem tudo isso, para ele está bom. O morno, ele diz: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Você está compreendendo o que eu estou querendo te dizer, meu irmão? O morno só consegue enxergar a falta de alguma coisa quando ele não tem recursos materiais. Mas o texto diz o seguinte: o morno, ele não sabe que na real ele é um pobre, um cego, um miserável, e ele é nu. Lembra o que a gente leu em 2 Coríntios 5? Você vai receber o corpo de glória, se estando vestido não for achado nu. O morno, ele se engana, porque já que ele tem tudo, para ele está tudo bem, está tudo certo. Ele tem a bênção de Deus, aquilo que ele faz já está bom. Ele não precisa arregaçar as mangas e trabalhar na obra de Deus. Ele não precisa trabalhar com afinco no reino para ganhar almas. Ele não precisa, porque aquilo que ele está fazendo está bom, está dando certo, está tudo ok. Mas mal ele sabe que ele caminha rumo à desgraça, à morte, à perdição eterna, queridos. E por que eu incluo a família aqui? Por que eu estou falando da família? Porque muitos pais são assim. Muitos pais fazem de tudo para o filho ter a melhor roupa, para o filho ter o melhor celular, para o filho estudar na melhor escola, para o filho ou para a filha ser o doutor, a doutora que ele não foi. Por quê? Porque ele acha que isso basta, que isso é o suficiente, que isso é o melhor. Eu estou fazendo o melhor pelo meu filho, eu estou fazendo o melhor pela minha filha. Você não está fazendo o melhor. Não existe nada melhor do que o que o teu filho conheça e sirva ao Deus que vive, reina eternamente. Se você, escuta isso, se você não está trabalhando para que o teu filho seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, seja uma pessoa cheia do Espírito Santo, você não está fazendo o melhor. Se para você mais vale que ele termine uma faculdade do que ele conheça a Escritura Sagrada, você não está fazendo o melhor. Se para você mais vale ele ter o melhor celular para não se sentir deslocado entre os amiguinhos, porque eles têm e o teu não tem,
Mas não se importa o quanto tempo ele lê a Escritura, o quanto tempo ele ora, o quanto tempo ele busca, você não está fazendo o melhor. Porque todas essas coisas são passageiras. Jesus ele disse: pode passar os céus e a terra, mas as minhas palavras, elas não vão passar. E sabe por que muitos pais não entendem isso? Sabe por que muitos pais criam os filhos para serem pessoas mornas? Porque eles são mornos. Porque eles próprios não têm vida com Deus. Como é que você quer que a tua casa seja uma bênção? Que o teu filho seja uma bênção, se você prefere as coisas do mundo, se você prefere as coisas dessa terra, se nem você busca. Tem pai que, se a criança pedir para levar ela do outro lado de Bauru, para se reunir com os amiguinhos, leva. Mas se a criança pedir para levar ela na igreja para o ensaio, não leva, fala que está cansado. O que você está fazendo da vida, meu irmão? As coisas dessa terra, elas vão passar. Essa terra, ela é sofrimento, é gemido, é dor. A alegria, a vitória, ela está reservada para a eternidade. Você pode conquistar muita coisa nessa terra, mas nada se compara àquilo que Deus preparou para todos aqueles que amarem a sua vinda. É esse o teu maior sucesso como pai. Que o teu filho, que a tua filha, que a tua esposa seja um homem, se torne um homem, uma mulher de Deus. Porque na verdade, no fim de todas as coisas, é isso que vai valer. Olha só, o texto aqui em Apocalipse, no capítulo de número 3, termina assim, olha só, no verso de número 18. Um conselho. Aqui o Senhor vai dar um conselho para aquela igreja. Por que um conselho? Porque ainda dá tempo de mudar. Ainda dá tempo de mudar. Diz assim, olha só, Apocalipse 3,18: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Então o que o Senhor está querendo dizer aqui, amados? Primeiro ele fala: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. A cidade de Laodiceia era uma cidade muito rica, era uma cidade muito próspera. Então o Senhor ele está dizendo aqui, ó, esse ouro todo, esse dinheiro todo que vocês têm, não valem de nada. Não é o ouro que vocês têm que vão levar vocês a algum lugar. Vocês precisam do meu ouro. Comprem de mim ouro provado no fogo. E aí ele diz: vestes brancas para que te vistas. Por quê? A indústria têxtil daquele lugar era uma indústria muito forte também. Então ele fala: vocês precisam não das vestes que vocês produzem, não das belas roupas que vocês produzem, das roupas da moda que vocês produzem. Vocês precisam das minhas vestes, das vestes que eu tenho para vocês. E ainda diz, né? Nós lemos aqui no texto, e unjas os olhos com colírio para que vejas. A cidade de Laodiceia
ela tinha uma tecnologia em remédio para a vista, que era conhecida no mundo antigo. Então eles forneciam esse tipo de remédio para muitos lugares. E o Senhor está falando: olha, esse remédio que vocês produzem, não vai trazer a cura da alma, não vai trazer a cura da ferida. Vocês precisam do meu remédio. Não é o calmante que vai te ajudar. Não é a última medicação, a mais nova, que vai trazer solução para os seus problemas. O que você precisa é comprar de Deus ouro provado no fogo, é vestir as vestes de santidade do Deus Todo-Poderoso e tomar do remédio que Ele tem para a tua vida espiritual, em nome de Jesus Cristo. E termina dizendo no verso 19: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Oh, glória a Deus. Essa é a vontade de Deus para a tua vida. Verso 21, eu vou ler todo o texto. Eu não ia ler todo o texto, mas é lindo demais. Diz aqui o verso 21: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus, meu irmão. Guarde esta palavra. O Senhor, Ele tem uma promessa para cada um de nós. Uma promessa para mim, para você, para a tua família e para os teus filhos, em nome de Jesus. Mas depende de você. Comprar ouro provado no fogo, se vestir com as vestes de Deus, provar do remédio que Deus Ele tem para a tua vida, estar vestido de verdade e não com uma veste aparente, para que você possa então receber da parte de Deus, quer seja na tua morte ou quer seja na volta dele, essa nova habitação gloriosa e eterna, que não é feita por mãos de homens, mas é construída pelo próprio Deus, para a glória e honra do nome dele. Amém? Aplauda bem forte a Jesus. Glória a Deus. Se coloque de pé.